Lucas 18, capítulo 18, a partir do versículo 1. Olha só o que Jesus nos ensina. Hoje o nosso tema é oração. Eu coloquei lá no nosso YouTube, Ora que Melhora. Essa é a ideia. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por um tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? A gente está conversando aqui sobre princípios de vida. Inclusive eu pensei em chamar essa série de princípios de vida cristã. Seria uma possibilidade. Mas eu também não gosto de compartimentalizar demais a vida. Porque afinal a gente só tem uma vida. Dizem que os gatos têm 7 vidas, né? Mas nós humanos só temos uma. Então, por mais que seja compreensível quando a gente fala da vida cristã, ou quando a gente fala de uma vida de oração, ou quando a gente fala de uma vida profissional, quando a gente fala de uma vida acadêmica, quando a gente fala de uma vida familiar, é compreensível da perspectiva de que esses são papéis e áreas da nossa vida. Mas eu gosto de pensar a vida como essa coisa única que nós recebemos de Deus. E dessa coisa única, desse presente divino chamado vida, nós temos vários papéis sociais, nós temos várias funções, nós temos vários privilégios, várias responsabilidades, nós temos várias áreas da nossa vida que a gente vai tentando e buscando se equilibrar no campo financeiro, no campo espiritual, no campo profissional, familiar e por aí vai. Mas é fato, nós temos só uma vida. E, inclusive, tudo afeta o todo. Meio redundante, tudo afeta o todo. Mas de fato eu acredito nisso. Eu não acredito que uma pessoa tenha vida plena porque ela tem condição financeira plena. Eu não acredito que uma pessoa tenha vida plena porque ela tem condição profissional plena. Eu não acredito que a pessoa tenha vida plena porque ela tem uma vida familiar plena. Nós temos vida plena quando as coisas todas da nossa vida estão bem ajustadas e equilibradas. Você vai dizer, mas isso é um milagre, pastor. Eu acredito em milagres. Porque é verdade que a gente fica equilibrando os pratos da vida e é difícil que as coisas estejam assim, todas devidamente ajustadas. Mas essa é a nossa busca. Adequar a vida e conseguir ajustar todas essas coisas. E saber que a mínima coisa interfere na outra. Por exemplo, alguém que está em crise familiar, dificilmente desempenhará bem o seu papel profissional. Alguém que está em crise emocional ou psíquica, dificilmente estará bem dentro de casa com a sua família. Por quê? Porque nós temos só uma vida. Nós somos um ser único, integral. Então, todas as áreas e todas as coisas nos afetam de várias formas, para o bem e para o mal.
quando as coisas estão num certo equilíbrio, a tendência das afetações são positivas. Quando nós estamos em crise em alguma área da vida, a tendência das afetações são negativas. Por quê? Porque é isso mesmo, nós somos únicos, nós somos integrais. Às vezes as pessoas dizem, né? Deixe lá do lado de fora o seu problema, ou vá para o trabalho segunda-feira e deixe os problemas familiares do lado de fora do trabalho. Como se isso fosse possível, né? Como se fosse possível compartimentalizar a nossa mente, o nosso corpo e separar: aqui é trabalho, aqui é família, aqui é dinheiro, aqui é espiritualidade. Não, nós somos um todo. É lógico que diante dos papéis, das tarefas e dos ambientes, nós procuramos estar razoavelmente ajustados e concentrados naquilo que temos de fazer naquela hora e naquele tempo. Mas não conseguimos deixar do lado de fora a nossa alma e cuidar do nosso espírito, ou deixar do lado de fora o nosso corpo para cuidar da nossa alma. Nós somos seres integrais. Isso é parte fundamental, inclusive, da nossa fé. Houve, um certo tempo na história da igreja, uma heresia de que, por exemplo, Jesus Cristo não tinha encarnado. Ou seja, Jesus Cristo era só uma alma. Por quê? Porque algumas pessoas acreditavam que o corpo era necessariamente pecador. Que o corpo era necessariamente um lugar onde a gente carrega os pecados. Então Jesus, por ser sem pecado, não tinha um corpo. Mas a Escritura testifica o tempo todo a respeito do corpo de Jesus. Quando ele nasceu como um bebezinho que foi colocado ali na manjedoura, quando ele cresceu e foi encontrado enquanto adolescente discutindo no templo, quando ele se tornou adulto e ele chorou, por exemplo, quando ele morreu e ressuscitou e apareceu aos discípulos e os discípulos lhe tocaram as feridas das mãos, quando ele comeu e bebeu com os discípulos, tudo isso fazia parte do quê? Do seu corpo. Então o próprio Jesus nos mostrou essa integralidade do ser. Tanto que a Bíblia vai dizer para nós que a ressurreição é uma ressurreição do corpo. Paulo fala que a gente vai ter um corpo glorificado, um corpo diferente do que temos hoje, talvez, e não é diferente, a palavra que ele usa realmente é glorificado, mas ainda assim é no corpo. Então a nossa fé, ela não fica fazendo separação. A separação que podemos fazer em termos didáticos, corpo, alma e espírito, ou alma e corpo e a soma é o espírito, ou espírito e corpo e a soma é a alma. Enfim, essas variações podem ser da perspectiva didática. Quando a gente vai estudar e quando a gente vai pensar em emoções, na mente, no corpo. Mas a realidade é que a Bíblia vai dizer e vai mostrar para a gente a integralidade do ser. De que nós somos exatamente a mistura do pó da terra com o fôlego da vida. Por isso que eu gosto de uma frase clássica marcada do movimento de Lausanne, que é: corpo sem alma é defunto, e alma sem corpo é fantasma. Quando é que existe só o corpo? Quando morre. Aí nós falamos: está aí o corpo. Está aí o corpo no caixão. O corpo da pessoa foi levado. O corpo foi enterrado. Morreu. Aí a gente fala do corpo. Mas enquanto vivos, nós somos esse todo indivisível. As coisas do corpo afetam a alma, as coisas da alma afetam o corpo. A ponto da medicina trabalhar com essas questões no campo da psicossomática, nos campos da neurologia, nos campos da psiquiatria, e cada vez se percebe mais essa integração. Para o bem, quando se conduz e se cuida desse corpo, dessa mente, dessa alma, e para o mal, quando há um descuido de qualquer um desses campos. Bom, mas nos interessa agora falar da oração. E a oração é um desses princípios basilares da nossa vida. Eu falei que essa série é sobre princípios de vida.
E os princípios são o chão por onde a gente pisa. A gente está num mundo líquido, a gente está num mundo volátil, a gente está num mundo volúvel. Então nós temos que nos segurar em algo. Nós temos que ter um mínimo de solidez aonde caminharmos, onde nos segurar e onde ensinar os nossos filhos, os nossos amigos a se segurarem também. Então a gente falou da palavra de Deus como um desses lugares onde a gente deve se segurar. E hoje eu quero falar sobre oração, como esse outro lugar onde a gente se segurar. Sim, porque não podemos nos dizer cristãos se não orarmos. A oração é assim, é parte mais básica, o beabá, o esqueleto da vida cristã, parte da Bíblia e da oração. Sem isso, esquece. Sem isso, não há relacionamento com Deus. Sem isso, não há relacionamento com o Senhor. Sem isso, não há realidade espiritual que se sustente. E Jesus faz vários ensinos sobre oração. Oração do Pai Nosso, oração para expulsar demônios, oração para agradecer o pão, oração para multiplicação dos pães e dos peixes. E aqui ele conta uma parábola. A gente sabe que Jesus gostava dessas historinhas para poder ensinar. Ele pegava histórias simples e cotidianas para ensinar verdades profundas. E ele conta essa história. Tinha um juiz. O juiz era um sujeito que não temia nem a Deus e nem se importava com as pessoas. Não estava nem aí com nada. E havia uma viúva que tinha uma causa na mão desse juiz. E ela insistia com ele, que ele fizesse justiça, que ele julgasse a causa dela, que ele levasse adiante. Quantos de nós tem causas na justiça e fica esperando, aquela lentidão toda do judiciário? E essa viúva insistiu, a ponto de que esse juiz, que Jesus faz questão de dizer que ele não se importava nem com as pessoas e nem temia a Deus, ele fala, pela insistência dessa mulher, ela está me perturbando tanto, está enchendo tanto a minha cabeça, que eu vou atender o pedido dela. E atende. E Jesus diz, Deus é um justo juiz, e Deus se importa com você. Você acha que Deus não vai atender a sua demanda? Você não acha que Deus vai ouvir a sua questão e a sua causa? Agora, quais são os impeditivos da nossa relação com Deus e da nossa relação com a oração? Um dos impeditivos, e que Jesus conta para falar desse impeditivo, é a falta de insistência. Sim, nós estamos num mundo e numa realidade do nosso tempo, onde tudo é muito rápido. Tudo precisa acontecer espontânea e rapidamente. Nós estamos num mundo de muita velocidade. A realidade tecnológica e de internet e de uma série de outras tecnologias vieram como forma de aceleração do mundo. Tem-se dito isso. O mundo acelerou. O mundo sempre mudou, o mundo sempre passou por transformações, o mundo sempre passou por revoluções. A tecnologia sempre existiu, desde a invenção da roda é uma tecnologia. Só que com o advento da internet, das conexões globais, da chamada globalização, a aceleração das transformações é muito grande. A gente viu isso como exemplo na pandemia. Sempre existiram pandemias, sempre existiram doenças que dizimaram populações inteiras. Mas essas doenças muitas vezes eram localizadas em regiões específicas, em populações específicas. Por quê? Porque as pessoas conviviam só ali. Então as doenças aconteciam naquela região, eram contidas ou não naquele lugar isolado, naquele território, naquele país, às vezes simplesmente naquela tribo, naquele povo. E na experiência da Covid, nós vimos que não foi assim.
E por que não foi assim? Porque o mundo está em constante conexão e as pessoas estão em constante movimento. Então uma coisa que surgiu lá no interior da China, de repente se espalha para o mundo. Porque uma pessoa que está em conexão com a outra, que vai para o aeroporto, que pega avião, que sai de um país para o outro, que sai de um lugar para o outro, e então de repente o mundo está vivendo uma realidade que talvez se fosse séculos antes, era um problema concentrado, de uma região ou no máximo de um país, mas virou um problema global. Por quê? Porque dessas conexões que temos, e a aceleração com que estamos num lugar ou no outro, seja pelo avanço da condição das estradas, seja pelas linhas aéreas, seja pela condição de aviação para lá e para cá, e etc. Então a gente está num mundo acelerado. As tecnologias aceleraram, a globalização acelerou, tudo acontece muito rápido. E quando a gente vem para uma realidade de construção, de relação com Deus, de espiritualidade, as coisas não são tão rápidas assim. As coisas são mais processuais. As coisas são mais passo a passo. As nossas demandas de oração não serão ouvidas em uma oração. Ou não serão ouvidas no minuto seguinte em que a gente ora, levanta da oração e a coisa já se resolveu. Às vezes, pode se resolver rápido, mas às vezes são processos longos de vida. Mas a gente está meio desacostumado ou mal acostumado com o fast food. Aí de repente a gente acha que realidade espiritual tem que ser drive-thru do McDonald's. Passou, pagou, pegou o lanche, saiu comendo dentro do carro mesmo. Rápido, acelerado, agilidade, minutos, segundos para as coisas acontecerem. E o que Jesus vai dizer para a gente é que não. É muito louco, eu já vivi a experiência, e eu acho que realmente foi um privilégio, por exemplo, de visitar mosteiros. E quando você entra num mosteiro, o próprio clima do lugar, e quando a gente passa ali retiros, a gente vê o ritmo é muito diferente. É muito diferente, porque a gente chega no nosso corre acelerado, e a gente está numa grande capital, e as capitais têm essa coisa de ser mais acelerada ainda. E de repente a gente chega num lugar silencioso, calmo, tranquilo, em que as coisas acontecem de um jeito lento. Aí você vai dizer, não, porque esses caras não trabalham como a gente trabalha. Mas você vai para o mosteiro, você vai ver que os monges levantam às 4 da manhã. Vão para a oração, voltam, vão cuidar das terras, das plantações, vão fazer o pão, vão cuidar do vinho, vão fazer uma série de tarefas. Desde muito cedo. Mas uma coisa de cada vez, passo a passo. E a gente não está com essa paciência de esperar cada coisa no seu devido tempo. A gente quer tudo muito rápido. A gente antigamente olhava para as crianças e tentava ensinar as crianças a paciência, porque a criança é imediatista, né? A criança está com fome, grita, chora, quer, é agora, pronto, acabou. Está com sede, está com vontade de ir no banheiro, ela não suporta, ela não dá conta da espera. Mas o nosso trabalho como adultos é, com o passar do tempo, e ensinando elas a esperar, e ensinando elas a se conter, e ensinando para elas a paciência, o domínio próprio, o autocontrole, que não vai morrer de fome se esperar mais alguns minutos, que não precisa fazer xixi e cocô nas calças para esperar mais alguns segundos até chegar ao banheiro, que não precisa ter o brinquedo agora porque se quer, senão vai morrer se não tiver, que pode se esperar uma data, uma circunstância, uma ocasião para ter.
Agora o lance é que nós adultos também não estamos dando conta da espera. Nós adultos estamos tão acelerados e talvez mimados quanto as criancinhas de colo. Nós também queremos as coisas muito rápidas quando chegamos no restaurante. Nós queremos as coisas muito rápidas quando compramos na internet e queremos que chegue instantaneamente na nossa casa. Nós queremos que as coisas sejam muito rápidas quando estamos esperando um Uber, ou um ônibus, ou um trem, ou um metrô. A gente quer as coisas muito rápidas quando estamos numa via expressa como a Marginal e de repente o trânsito emperra, a via é de 90 e de repente tem um lerdo na nossa frente a 50 por hora. E se ele estiver na faixa da esquerda, a gente já fica com raiva. Porque ele está atrapalhando o nosso caminho e nós vamos chegar no nosso compromisso talvez 2 minutos depois do horário combinado. Mas essa aceleração, essa intensidade, eu mudei agora para um condomínio que é grande. Tem que pegar 3 elevadores para chegar em casa, é uma cidade o condomínio. São mais de 900 apartamentos. E eu pensava, eu nunca ia morar num negócio desse. Quando eu ia em condomínio grande, eu falava, não vou morar num negócio desse. Agora estou eu morando num negócio desse. A portaria é uma burocracia. Para entrar. Quando eu fui visitar, foi meia hora fazendo cadastro para entrar. Porque a gente não tem paciência, a gente quer tudo rápido, quer tudo agora, quer tudo imediatamente já. Mas a realidade da vida não é assim. Se você quiser uma boa comida, você terá de gastar tempo para prepará-la. Se você quiser um bom relacionamento, você terá de gastar tempo para construí-lo. Se você quiser uma vida equilibrada, você terá de gastar tempo e energia ajustando e colocando cada coisa no seu devido lugar. É processual, é lento e é demorado. E principalmente o que Jesus ensina, precisa insistir. Às vezes as pessoas vêm numa crise circunstancial e a gente pergunta, você já orou sobre isso? Já orei. Quantas vezes? Uma. Orei ontem, orei hoje de manhã. Eu falei, mas você já quer que aconteça agora? Você orou uma vez, você orou hoje de manhã, e você quer que já aconteça agora à tarde? Espera aí. Quando a gente vai para as histórias bíblicas, e se a gente lê atentamente a Bíblia, a gente vai ver o tamanho e o tempo dos processos. Por exemplo, uma vida muito marcante para mim é a história de Abraão. Abraão é o pai da fé. Abraão é aquela figura do início da escritura cristã, no qual a escritura toda fala dele. E ele teve 3 experiências extraordinárias com Deus. 3 experiências. E quando a gente lê na Bíblia, parece que essas 3 experiências foram assim. Uma na segunda, uma na terça, uma na quarta, né? Seguidinhas assim. Mas quando a gente vai ler direitinho a Bíblia, a gente vai ver e vai calcular que cada uma dessas experiências demorou 15 anos de uma para outra. Então foram 3 experiências ao longo de 45 anos. Ele viveu uma experiência aqui, aí ele caminhou, andou com Deus, aconteceu um monte de coisa, viveu 15 anos. Aí Deus falou com ele de novo. Aí demorou mais 15 anos. Aí Deus falou com ele de novo. Não foi assim. Deus falou com ele segunda, terça e quarta, as 3 vezes. Foi a cada 15 anos, ele teve uma experiência espiritual. Inclusive experiências que reafirmaram a primeira fala lá de trás. Mas que foram ao longo de 15 anos, de uma para outra. O povo de Israel na Babilônia, no cativeiro babilônico, que foi um dos períodos mais terríveis na história do povo de Israel, foram 70 anos de cativeiro na Babilônia. Os profetas alertaram, os profetas diziam depois, Deus vai nos tirar daqui, Deus vai nos tirar aqui, e Deus tirou 70 anos depois.
O período dos hebreus lá no Egito como escravo foi de 400 anos. 400 anos o povo hebreu ficou escravo no Egito. E aí Deus levanta Moisés e fala assim: agora é a hora que eu vou libertar o meu povo. E aí vai Moisés. E quando Moisés liberta o povo, são 40 anos de caminhada no deserto. 40 anos como nômades. 40 anos caminhando como ciganos, né? Talvez a maior referência que a gente tem de povo nômade hoje. Armando tendas, desarmando tendas, caminhando pelos desertos. 40 anos. E a gente não quer e não consegue esperar um dia, uma semana. A gente não consegue insistir um pouquinho mais de tempo. E o que Jesus está dizendo é que a vida de oração precisa ser uma vida de persistência e de insistência. Que a gente precisa orar hoje, que precisa orar amanhã, e que precisa orar depois de amanhã, e depois, e a vida toda. Na expectativa de alguma mudança, na expectativa de alguma transformação, na expectativa de alguma novidade na nossa demanda e na nossa vida. E a gente precisa aprender a insistir, a persistir em tudo que vale a pena. Insistir no que não vale a pena, aí é teimosia. E aliás, tem uma linha tênue aí, né? Entre persistência e teimosia. Persistência é virtude, teimosia é defeito. E como é que a gente separa uma coisa da outra? É difícil. A gente vai ter que discernir o tempo todo. E é o que a gente precisa ensinar, inclusive os nossos filhos, né? Porque a criança que a gente não quer que seja teimosa hoje, a gente vai querer que ele seja persistente amanhã. É muito doido isso, né? A gente fala para a criança: não seja teimosa. Eu já falei, pronto e acabou. Aí amanhã ele vai ter dificuldades na escola, na faculdade, no trabalho. A gente vai dizer: meu filho, seja persistente, insista. É muito doido isso. Porque numa hora a gente fala: não seja teimoso, não insista comigo. E depois a gente vai dizer: insista, meu filho. Persista, vai lá. Eu cresci nesse ambiente de não insista. A minha mãe era muito enérgica nessa coisa de não insista, só fala uma vez, né? Os pais da geração antiga eram assim, né? Só fala uma vez com a criança, não insista que não vai ter. Mas aí depois, quando a gente está na luta, na vida, eu falo: mãe, tô cansado, tô querendo dizer. Ela fala: não, meu filho, insiste. Você tem que insistir, você tem que persistir, você tem que insistir com as pessoas, você tem que ligar para elas, você tem que conversar com elas, você tem que orar por elas, você tem que visitar elas. Você precisa insistir, você não pode parar assim. É muito louco esse equilíbrio, né? Que a gente precisa ter. E que a gente precisa buscar esse discernimento de Deus. Porque de fato algumas coisas é simples teimosia. E a teimosia é um defeito que a gente precisa deixar de lado. Isso aqui é teimosia, isso aqui não compensa, isso daqui não adianta, deixa quieto. Agora, a insistência, a persistência é uma virtude. É um não desistir de algo ou de alguém que de fato vale a pena, que de fato é importante para nós. E a oração é esse elemento educativo daquilo que vale a pena. E se a gente está orando por algo, é porque esse algo vale a pena. E se vale a pena, vale a nossa insistência, vale a nossa persistência, vale a gente continuar orando e pedindo de uma maneira, de outra maneira, de outra. E a gente insistir nessa oração, nessa jornada de transformação. E mais, a gente precisa também se lembrar que a oração não é só uma busca de Deus para transformação de circunstâncias do lado de fora de nós. Talvez a grande questão da oração é a transformação que ela causa dentro de nós. E talvez isso seja o mais extraordinário da oração.
É perceber que enquanto a gente vai orando por algo, ou por alguém, ou por alguma circunstância, as coisas também vão sendo mexidas e transformadas dentro de nós. Porque afinal de contas, nós estamos diante de Deus, nós estamos falando com Deus, nós estamos conversando com Deus, nós estamos talvez até brigando com Deus na oração, porque a oração, quando ela é sincera de verdade, ela contempla inclusive algumas brigas com Deus. Grandes homens e mulheres de Deus na história tiveram brigas homéricas com Deus, inclusive. Mas elas estavam ali, diante de Deus. Entende? Porque o amor tem briga. O amor tem tensão. A relação e todas as relações verdadeiras, elas têm tensões. Elas têm insatisfações, elas têm expectativas, elas têm frustrações. Por isso que o contrário do amor não é a briga, o contrário do amor é a indiferença. O contrário do amor é estar indiferente. É quando eu não me importo mais. Quando eu quero riscar aquela circunstância ou aquela pessoa da minha vida. Não me importo, não quero saber, não me interessa. Isso é o contrário do amor. Porque o contrário do amor é não se importar, é não querer saber, é ficar indiferente, é passar por cima e nem ver que está caído. Eu não preciso chutar o cachorro na rua para mostrar que eu não tenho amor por ele. Eu posso simplesmente desviar meu caminho, não me importo. E é assim que Jesus inclusive explicou o amor ao próximo. Entre aqueles que se desviaram do caminho, trocaram de calçada e seguiram sua vida como se nada tivesse acontecendo, e aqueles que se importaram, que pararam para ajudar. Então, enquanto a gente está brigando, a gente está insistindo, a gente está se importando, a gente está num certo puxa-estica que cansa, mas ainda há uma importância ali, ainda há uma relação, ainda há algo ali. Quando a gente abre mão, a gente deixou de se importar. A gente diz, não me interessa mais a sua vida, não me interessa mais você, não me interessa mais seus problemas, fique lá, eu fico aqui, acabou. Acabou a nossa história, acabou a nossa relação. E a oração é um importar-se. A oração é um preocupar-se. A oração é um buscar de Deus, a fim de transformar nós, a fim da transformação do outro, a fim da transformação da situação e do contexto. A oração é o melhor jeito de manifestar amor para com o outro e para com Deus. Nós amamos a Deus e buscamos em oração a relação com Ele. Nós amamos ao outro e buscamos citar esse outro nas nossas orações, como um gesto de quem se importa, como um gesto de quem ama. Então, a oração, ela tem que permear a nossa vida. E ela é fundamental para a nossa fé. A falta de oração corresponde igualmente à falta de fé. Quando deixarmos de orar, deixaremos de ter fé. Tanto que no final do texto, Jesus diz: contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Será que haverá ainda quem ore insistentemente no mundo, quando o Filho do Homem vier? Porque num outro trecho a palavra de Deus vai dizer que pelo aumentar da iniquidade o amor de muitos esfriaria. No outro texto vai dizer que as pessoas por vezes se apostatam da fé, esfriam da fé, abandonam a fé. E a nossa fé tem uma conexão íntima com a oração. Se a gente ora, é porque a gente tem fé. É porque a gente acredita.
A gente tem fé, em primeiro lugar, com quem a gente está conversando na oração. A gente está falando com Deus, a gente tem fé que Ele está nos ouvindo. Isso é um fundamento da oração. E em segundo lugar, a gente tem fé de que as coisas vão mudar. Pelo movimento da oração. De que o nosso coração vai mudar. De que a circunstância vai mudar. De que a situação do outro, por quem intercedemos, vai mudar. E isso é fé. Isso é alimentar a nossa fé. Isso é insistir com a nossa fé. Isso é permanecer na fé. É permanecer em oração. Quando deixarmos de orar, deixamos de ter fé. Se deixarmos de ter fé, a nossa reunião enquanto igreja vira um encontro social e não, de fato, uma ação da nossa fé. Uma ação cultica. A Bíblia vai dizer, sem fé é impossível agradar a Deus. Se a gente não tem fé, tem o quê? Espiritualmente falando. Não tem mais nada. Se foi. Pode ter boa vontade, pode ter princípios ensinados da nossa infância. Mas para a relação com Deus, é fundamental que se tenha fé. E a oração é elemento principal. Então eu queria pedir para você não desistir de orar. É verdade que a gente vive fases da oração. Eu mesmo já vivi muitos altos e baixos com a oração. Mas o que a gente não pode é deixar de orar. Altos e baixos haverão. Balançar da fé haverá. Até para a maturidade a gente precisa desse balanço. Mas o que Jesus diz é que a gente tem que insistir. Que a gente tem que persistir. Que a gente tem que ser a viúva diante de um juiz iníquo. Insistir pela nossa causa. Insistir pelo que a gente de fato acredita. Insistir pelo que de fato importa. É impressionante as famílias que estão se desfazendo. É impressionante o número de divórcios que tem acometido cristãos, inclusive, pessoas do ambiente da igreja, inclusive. Não há disposição de insistir, persistir, aquilo que vale de fato a pena. E a gente precisa disso. E a oração é um caminho de insistência, de persistência. Então eu quero te convidar para permanecer em oração. A gente vai orar agora. Eu quero deixar o convite para você vir orar com a gente aqui na igreja. Hoje a gente orou às 8 da manhã. Quarta-feira a gente orou às 8 da noite. Então às 8 da manhã do domingo, às 8 da noite da quarta-feira, nós estamos em oração por nossa igreja. Nós estamos insistindo com Deus por nossa igreja. Nós queremos que Deus nos responda e que Deus faça o extraordinário aqui no nosso meio. E nós vamos insistir com Deus nisso. E eu quero muito que você insista com a gente diante de Deus. Por nossa igreja, mas também por você. Também pela sua família. Também pelos seus filhos. Insista. Insista em oração. Insista naquilo que vale a pena. Persista. Um dia, 2, um mês, um ano, uma década. Insista. Persista naquilo que vale a pena. Em busca da transformação do lado de fora e da transformação do lado de dentro. Porque saiba que enquanto você ora, muitas coisas acontecem. Até os neurologistas têm dito que a oração coopera para a saúde mental. Fazem ressonância magnética e vem o movimento dos neurônios.
em oração. As sinapses cerebrais que acontecem quando se ora. Isso para falar só do corpo. Imagina da realidade espiritual, que é o foco principal quando a gente ora.